Olá, tudo bem? Marcos Calil trazendo mais uma entrevista nesse podcast da Folha Capital e tendo a honra de trazer a vocês Josemar Carlos Casarim, conhecido como Casarim, ele que é prefeito de Colinas do Tocantins, e eu tenho certeza que tem muita coisa para conversar comigo e principalmente com você, espectador desse podcast. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia, bom dia, bom dia. Claro que sim, claro que sim. Você falou Casarim só uma vez, é 3 vezes. Casarim, Casarim, Casarim. Bom no começo, no meio e também no fim. O azulão do Tocantins. Muito bem, esse é o Casarim, é uma das figuras políticas bem interessantes que nós temos aqui no Tocantins. Casarim, antes de mais nada, seja bem-vindo, como eu disse a você agora há pouco, mas para a gente iniciar, a gente fica perguntando assim, você foi eleito recentemente, em 2020. Aparentemente um fenômeno que aconteceu, porque você tem um passado político. Me conte primeiro, como que é o seu passado político, Casarim? Com certeza, com certeza. Primeiramente, novamente, bom dia, bom dia, bom dia aos amigos e amigas que irão assistir o podcast. Um grande abraço à população de Colinas do Tocantins, à população do meu querido estado do Tocantins. Cumprimento eles, como também o nosso vereador Ricardo Parente, que está aqui presente, e os demais vereadores lá de Colinas do Tocantins, e nossos amigos e amigas que nos seguem pelas redes sociais. Um grande abraço do prefeito Casarim. Justamente, o nosso histórico político, eu até falo novamente que eu estou na política por uma missão. E essa missão tem me dado como é que se diz, muitos momentos de gratidão, gratificante, por eu estar aqui de passagem nessa terra e poder realizar um trabalho excelente, tanto quanto na odontologia, tanto quanto na vida pública como vereador, como prefeito. E graças a Deus, o nosso histórico eu considero excelente, visto que, Calil, eu estou aqui na política. Não é para me dar bem, é para fazer o bem. Gravem, você que está nos assistindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu estou para fazer o bem e não para me dar bem. E certo, mas se você está aqui para fazer o bem, qual que é a tua missão? A missão, justamente, fazer o bem. Fazer o bem. Mas as pessoas questionam, mas você pode fazer o bem sem ser prefeito, sem ser vereador? Posso. Mas sendo vereador e sendo prefeito, eu posso ampliar, posso fazer mais. E o que está acontecendo lá em Colinas, que historicamente, eu acredito que foi um dos prefeitos mais bem, que tem se dirigido com a população em termos de fazer o bem para a cidade, para a coletividade. E isso... Casarim, me diga uma coisa, então a gente vai sair agora da política rapidinho, porque eu quero puxar um pouco do seu histórico familiar. Como que é? Você nasceu aonde? Passou por onde? Você tem parentes aqui? Ou aonde você tem? Vindo lá do Rio Grande do Sul, Faxinal do Soturno, é uma cidade pequena, com 7 mil habitantes, morava numa pequena propriedade rural, com 4 alqueires, e como a propriedade era pequena, eu falei para o meu pai, alguém vai ter que estudar, vai ter que se virar, porque a propriedade pequena não comporta, tinha eu, meu irmão, mais... Vocês eram quantos irmãos? 4. 4 irmãos? Aí você falou em formar. Você formou-se em quê? Eu estudei para me formar primeiramente em odontologia. Aí você é odontólogo. E eu lá na roça, Calil. Você que trabalha na roça, você que precisa escutar esse depoimento. Lá na roça eu já falava, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, eu quero uma profissão que eu tenha autonomia, que eu não vou dar conta de ficar rigorosamente cumprindo horário. Aí eu fiquei pensando, tem que ser dentista ou médico, né? Que tem uma flexibilidade, você sabe disso, né? Sim. 10 minutos a mais, 10 minutos a menos. E eu pensando lá na roça, trabalhando, quebrando milho, capinando no meio do sol quente lá. Falei, meu Deus, mas medicina é 6 anos. E para quem não tem recurso, é muito tempo, né? Falei, vou fazer odontologia, que é só 4 anos e é rapidão. Aí você fez. Aí o amigo meu falou, mas Casarim, pobre não passa em federal. Eu vou passar, como pobre também pode virar prefeito, pode virar vereador.
E até isso eu escutei com 16 anos, pobre. Mas aí você eram 4 irmãos? 4. 4 irmãos, aí tinha sua mãe, seu pai, Isso. né? Uma pequena propriedade, mostrando Isso. quando você é perseverante, que você tem determinação, que você tem persistência, as coisas acontecem. Aí você veio pro Tocantins por quê? Como? Como Primeiro eu que fui se pro deu isso? Paraná, né? Na região de Cascavel. Ah, sim. Aí lá em Cascavel, trabalhei muito tempo em Corbélia. Galera de Corbélia, bom dia Corbélia, bom dia Cascavel. E você foi fazer o que lá em Cascavel? Fui trabalhar De quê? como odontólogo. Odontólogo? Que eu me formei em tá. 87, 86. Aí ficou lá em Aí Cascavel. em setembro de 86 eu já estive em Corbélia. Um grande abraço à galera do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corbélia. Nosso amigo Lourenço Rubim, Roque Rubim, aquela galera que me amparou, que na época eu não tinha condições nenhuma de montar um consultório odontológico. Aí o sindicato me deu essa oportunidade, que eles tinham um consultório bem antigo, Aí mas você- dava para trabalhar. Fui lá... Ou seja, você teve um apoio para poder iniciar a sua carreira Justamente. na odontologia. Aquilo que eu falo, para quem tem vontade, sempre aparece alguém para te dar uma oportunidade. Isso é uma realidade. Pode ter certeza disso. O sindicato me abraçou e eu realmente correspondi. Trabalhei mais de 10 anos lá no sindicato. Depois eu montei meu próprio consultório e continuei prestando um atendimento no sindicato. E daí em diante foi só prosperidade, graças a Deus. E aí de Corbélia, ali naquela região, você foi para onde? Aí que nós viemos para Colinas do Tocantins. Que ano você chegou aqui? Em 2005. Mas primeiramente eu comprei uma propriedade lá em Taipas do Tocantins, lembra lá embaixo? Taipas. Perto de Dianópolis. É. Aí eu fui lá, na época lá, encontrei uma propriedade lá, falei, vou ficar por aqui. Aí isso em 2002. Aí em 2003 apareceu um outro negócio em Colinas do Tocantins. Essa terra abençoada, Que boa negócio no que começo, apareceu no lá? me- Foi o quê? Terra também? Uma propriedade, Propriedade? Aí você estava trabalhando na parte rural, produzindo alguma Sim. coisa? Como que é? Eu estava fazendo negócios ainda. Ah, Fazendo tá. negócio. Aí Eu tinha vários imóveis lá em Cascavel e Corbélia. E os inquilinos dá trabalho demais, Eu falei, meu Deus, vou trocar numa propriedade aí. E em Colinas tinha um cidadão paulista que já tinha uns imóveis lá em Cascavel, Corbélia. E uma imobiliária falou, tem um cidadão assim que aceita seus imóveis de Cascavel e Corbélia na fazenda de Colinas. Pronto, eu vim conhecer Colinas num carnaval, Olha só. E em Colinas, aí você chegou que ano mesmo? em 2005. 2005. Nós estamos em 2024. Dia 7 de setembro de 2005. Certo. E aí, como que... Eu estava conversando com você um pouquinho antes da gente entrar aqui no podcast. Você falou que é formado em odontologia, você passou também, você é bacharel em Direito. Sim. E você fez um período de... Psicologia, filosofia, história. Fiquei sentado muito tempo nas escolas, nessas cadeiras. Isso mostrando mais uma vez que o conhecimento não tira nosso tempo e não ocupa espaço. Graças a Deus. É uma coisa que fica para ali, para sempre, Justamente, né? Graças a Deus. E colabora bastante no dia a dia e nas coisas que vai fazer. Com certeza. Aí chegando em Colinas, imagina uma maravilha de uma cidade e ainda mais agora com aquela logística dos transportes. É onde nós vamos chegar daqui a pouco. É. Esse eu quero falar com você também. Mas me diga uma coisa, aí você está prefeito. Sim. Você foi eleito prefeito. E nesse momento aqui, a gente volta agora para a política que a gente estava falando agora há pouco. Aí você estava me falando uma coisa. O transporte multimodal. O transporte multimodal, ele já é uma realidade. Graças a Deus. Não é isso? Muito presente. E presente naquela região ali de Colinas. Como que isso pode transformar Colinas? Como que a prefeitura que você está administrando, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, porque todo o transporte multimodal tem essa plataforma, essa forma de fazer esse tipo de transporte que inclui hidrovia, ferrovia, a parte de aeroporto, né? Que mais? O transporte rodoviário. Tudo isso para fazer uma plataforma multimodal. Em Colinas, qual que é a realidade do momento dessa plataforma multimodal? Graças a Deus, está
em plena expansão, graças a Deus. A logística tem nos contemplado Colinas, mesmo a plataforma multimodal sendo no município de Palmeirante, mas o movimento econômico gira tudo em Colinas pela proximidade ali. E Colinas foi agraciada com essa situação, e lá está em plena construção aquela Mosaic Fertilizantes, que é uma grande multinacional. Tem a base da Petrobras também que está construindo lá. Tem várias empresas que já adquiriram propriedade a Fertipar, a Tocantins, todas elas distribuidoras de fertilizantes. Lá na proximidade também tem uma mina de calcário que vai ser explorada agora. E, direta ou indiretamente, Colinas é agraciada com esse desenvolvimento, que as transportadoras, os caminhoneiros, é tudo em Colinas. E isso reflete positivamente no desenvolvimento de Colinas. Lá o mercado imobiliário está super aquecido, é muito difícil você encontrar uma casa, uma kitnet. E ainda mais agora com a vinda da Faculdade de Medicina, você imagina que vai se transformar a Colina. E qual é a faculdade que está indo para lá? A Unirg. A Unirg? A Unirg. Aqui de Gurupi, né? De Gurupi. A antiga Fafic. Justamente. Muito bem. Aí, lá em Colinas, então, a gente sabe que o transporte multimodal, para não falar assim da plataforma, a gente imagina que é só um local. A plataforma pode ser, porém, o transporte multimodal, ele, hidrovia, rodovia, etc., né? Por onde passa, leva muito desenvolvimento. Com certeza. Mas também leva problema social. É o ônus e o bônus, com certeza. Sim. Né? E o que a prefeitura está fazendo nesse sentido para que possa receber bem as pessoas, que muita gente às vezes vai para lá, para a região, buscar oportunidade de trabalho, não falo nem de emprego, de trabalho. Sim. E às vezes não tem uma qualificação para aquela área, para aquele determinado. Como que a prefeitura, o que o Casarim está fazendo nesse sentido? Primeiramente, eu agradeço muito ao governador Wanderley Barbosa, governador Wanderley, que nós já estamos na fase final do anel viário para contemplar os caminhoneiros para não circular no perímetro urbano de Colinas, na Avenida Pedro Ludovico, Sim. que causa um relativo transtorno. Aí, desta forma, com a construção do anel viário, a passagem dos caminhoneiros pelo centro da cidade vai ser facultativa. Quem quiser passar, passa. Quem não quiser, contorna. E isso vai expandir muito o plano diretor do nosso município de Colinas, fazendo com que se desenvolva cada vez mais. Então, esse anel viário é de suma importância para Colinas e também para todas as empresas de transporte, né? Porque, pensa, você passar 300, 400 caminhões de Colina, sem necessidade. Quem quiser fazer alguma compra no centro da cidade, entra por aí e vai embora. E com relação a que você falou, para capacitar essas pessoas. Sim. Nós temos feito um excelente trabalho através da Senai, da Secretaria da Indústria e Comércio, através do SENAC, do sistema SESI lá, para capacitar essas pessoas. Só para... O sistema SESI, que termina com I, no caso, é o Serviço Social da Indústria. E o SENAC é o Serviço Nacional do Comércio. E também tem o SENAT, que é do transporte, Isso. né? E o SENAR, que tem a ver com a parte da agropecuária. Não é isso, prefeito? Sim. Nós continue. temos oferecido várias vagas, que operador de caixa de posto, de frentista, técnico de informática, é justamente o que necessita a curto prazo ali. Sim. Graças a Deus, a gente está colocando esses cursos de forma gratuita à disposição, para que a gente possa capacitar. Agora, está abrindo um posto enorme lá, o posto Aliança, está vindo o posto Aldo, da rede Aldo Locatelli, que vai também oferecer umas 200 vagas de emprego. Então, operador de caixa e frentista, que é a mão de obra mais direcionada para essa situação. E dessa forma, contempla muitas e muitas pessoas, essas duas grandes empresas ali. E tem vários escritórios de transporte lá, que também oferece oportunidade. E a prefeitura, sempre que estiver com a demanda, através do secretário da Indústria e Comércio, a gente faz essa capacitação em todas as áreas, para que a gente, até inclusive o Senai era para se instalar um núcleo. Um núcleo lá, justamente. Estamos trabalhando para que isso aconteça. Nós oferecemos
uma área lá com construção já pronta, só vão fazer umas adaptações para que eles consigam lá se estabelecer e dar essa capacitação, porque eles já sabem do quanto vai ter essa demanda no futuro. Porque da mesma forma que tem a mão de obra da construção civil para construir esses prédios, essas estruturas, depois tem a mão de obra para trabalhar ali na frente, como se disse, do frentista, no caso de posto. Aí tem da tecnologia, porque hoje tudo tem informática, né? Tudo tem informática. Aí, com isso tudo também, vamos falar da saúde, prefeito? Porque assim, onde chega a gente... precisa ter esse olhar, mas bem humanizado em relação à saúde pública. Sim. E o que você tem feito lá, Casarim? O nosso hospital municipal tem recebido toda a atenção da gestão Casarim, desde o primeiro dia do nosso mandato. E eu coloquei como prioridade a questão da saúde. E realmente o município tem feito grandes investimentos. Nós abrimos as portas, bem dizer, daquele hospital, que estava funcionando como se fosse uma UPA. Nós abrimos a maternidade, que não existia, e já fizemos centenas de cirurgias eletivas, graças à parceria com o governador Vanderlei, que também não tinha. Coloquei à disposição, agora são 3 médicos de plantão direto, visto que, realmente, como você falou, a demanda pela procura é muito grande. E nós estamos colocando o hospital de uma forma que possa ampliar esse atendimento para suprir a necessidade. Temos em 2 bairros o atendimento estendido até 11 horas da noite, para não sufocar o hospital, graças no bairro Santo Antônio e também lá na Zoonose, Vila São João. Desta forma, eu já prevendo essa demanda, já antecipei, mandei construir mais 2 consultórios médicos, que só existiam 2, agora vamos construir mais 2. Estamos ampliando aquela sala de procedimentos aí, porque era uma sala pequena. Você viu lá, né, vereador Parente, que nós estamos fazendo lá. Justamente para dar a oportunidade de todos serem atendidos. Que queira ou não queira, a chegada desses caminhoneiros, dos motoristas, vai obra, né, também. Vai fazer com que aumente a demanda. E a gente está preparado para isso, graças a Deus, com muita responsabilidade, com muita atenção, visto que faz parte do desenvolvimento, né? Eu não posso deixar de perguntar, você está falando da saúde, a gente está falando da saúde pública, e a parte odontológica, como é que está sendo feita? Assim, você está incluindo aí os gabinetes? Nós temos as unidades básicas de saúde, que são 10, que tem os atendimentos odontológicos lá. Que é uma área que você domina, né? Então, justamente, é o que eu falo para a turma lá. Na área da odontologia eu conheço, e da medicina a gente tem até uma parte boa que a gente conhece. Para que a gente possa chegar, e temos também o projeto do Sorriso, Brasil Sorridente, né? Que a gente tem um convênio com o governo federal, que a gente coloca lá as próteses para quem não tem condições. Na época até caçaram o Casarim, porque falaram que ele dava sorriso novo, dava dentadura para as pessoas carentes quando eu era vereador, né? Você foi vereador lá e aí nesse período você foi caçado. Conta pra mim essa história. 8 anos caçado. Você ficou com os direitos, né? Suspenso por direito eleitoral, a sua participação eleitoral por antes. O que foi lá? Você foi acusado de quê, Casarim? Acusado de abuso de poder econômico. Como que era dado isso? O que ele foi alegado? Era uma vez por semana, uma pessoa contemplada ganhava um sorriso novo. E o que era esse sorriso novo? Uma ponte móvel, uma dentadura, uma coisa que para mim, como eu sou da área, pouca despesa tinha. O que eu fiquei chateado é porque eu fiz isso durante 4 anos e ninguém achou que era irregular. Depois, na época do registro de candidatura, é que alegaram abuso de poder econômico. E aí aconteceu de ser caçado? Aconteceu, fui reeleito, só que não deixaram assumir. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é bom, que eu voltei com juro, multa e correção monetária. Isso já agora em 2020. Gravem aí, você que quer fazer o bem, você nunca perde. Você vai receber dobrado, como a gente recebeu. Voltamos, não de vereador, já voltamos de prefeito. Juro, multa e correção monetária. E no momento que ninguém... E estamos agora com esse programa, agora que a gente está dando dentadura mesmo através da prefeitura. É agora de uma forma que não se pode alegar que seja... né? É um programa. É um programa, justamente, né? Graças a Deus. E isso tem
Quando eles me afastaram de vereador, a população, ninguém ficou contente, que julgava e a população sabia que era um vereador muito atuante, muito presente, muito próximo, e eu ouvia vários depoimentos, Calil, prefeito, ou Casarim, fazia 20 anos que eu queria um sorriso novo e eu não tinha dinheiro. Faz 20 anos que eu esperava por essa oportunidade. E a justiça entendeu de forma como abusiva. Não entendo isso, mas... Aí você ficou suspenso, teve seus direitos cassados ali, mas depois você voltou em 2020 e ninguém esperava que você fosse eleito, né? Porque você foi até uma... Eu sabia. Dentro das pesquisas, na época, existia a possibilidade não era tão grande, né? Eu lembro disso em 2020. Aí, de repente, você decolou. Mas eu fiz pesquisa um ano antes. Foi? Um ano antes eu já estava com 40%. E fiz, no decorrer desse ano, 6 pesquisas. E todas elas mostravam o Casarim com 38, 40, 42. Todas elas. Eu fiz uma campanha de uma forma tão tranquila, que a gente sabia que a população iria votar em nós. Graças a Deus. Então a pesquisa que você fazia era bem qualitativa. Bem... E através de uma menina universitária. Então, aí que tá, porque assim, só para explicar para o nosso espectador, qual a diferença da pesquisa e a pesquisa qualitativa. A qualitativa é quando você põe vários itens, né, como a questão de gênero, qual a sua condição social e financeira, o que do seu trabalho, etc. Então, tem várias classificações. Então, qualitativamente, você tem uma pesquisa ali sendo realizada para te dar um parecer bem amplo de como que você se comporta numa determinada região, num determinado local. Já as outras pesquisas que são feitas, às vezes não é tão qualitativa e a margem de erro acaba sendo bem maior, não é isso? Sim. Pronto. Aí você já sabia que estava com 40%, 38%, 40%. Sabia. Aí você... E o ex-prefeito, nosso concorrente, para você ver, você da pesquisa aí, eleitor, não acredite tanto em pesquisa não, que às vezes eles colocam o que não é real. O ex-prefeito, ele colocava que ele tinha 48, 50, e eu só com 17 e 18. E como é que faz isso? Como é que o Instituto coloca isso? E tanto que, depois da eleição, eu sentado lá na prefeitura com o ex-prefeito, e ele falou, Casarim, mas eu fui um herói, eu só tinha 12%, cheguei a 30%. E eu falei, como é que tu botava aquelas pesquisas lá então? Eita. Como dizem, né? Papel aceita tudo? Pois é. Mas Casarim, me diga outra coisa, Casarim. A sua relação com Vanderlei Barbosa, a sua relação com o governo federal, como que é? Porque assim, independentemente de partido político, porque ninguém é eleito sem partido, né? Com certeza. Então mas você tem o seu conhecimento, você tem aí o teu trabalho sendo realizado, e para isso acontecer é necessário uma boa relação. Como que está sendo? Primeiramente, com o Vanderlei Barbosa. Excelente. O governador Barbosa, da mesma forma que o Casarim saiu lá do interior, de uma pequena propriedade, ele também, procedente de uma família humilde, super acessível, a acessibilidade com o governador, simplicidade, humildade, e isso tem facilitado muito o nosso trabalho em Colinas do Tocantins. Tem lhe atendido bem? Graças a Deus, eu tenho acesso direto com o governador e isso facilita muito. E não existe aquela barreira, como não tem em Colinas, para falar com o prefeito tem que agendar, não tem frescura não, lá não tem não. E com o governador da mesma forma, nós falamos por telefone, no zap, e olha que ele tem prefeitos para atender, né? São só 139, né? Justamente. Eu estou falando para ti, Calil, porque eu fui vereador 12 anos, e eu não tinha acesso aos prefeitos, eles não dão abertura, é difícil, tanto lá no estado do Paraná quanto aqui. Agora não, lá em Colinas é diferente, agora o prefeito é super acessível para todos, e isso facilita muito a avaliação positiva que nós temos lá em Colinas do Tocantins, visto que todo mundo fala comigo agora. Não tem mais aquela formalidade, aquela liturgia do cargo, aquilo tudo foi abolido, extinguiu, acabou. E o governador também age desta forma, eu tiro o chapéu para ele, para ser portador dessa simplicidade toda, isso facilita muito
o trabalho entre Estado e município. Graças a Deus. As demandas do seu município estão sendo bem atendidas, então, pelo governo do Estado. E a sua relação com o governo federal? Da mesma forma, respeitosa, com educação. A gente tem que trabalhar em prol da cidade, em prol do Estado e deixar a política pós-eleição de lado. Agora, porque a política é saber conviver com as diferenças, não é não, Casarim? Justamente. Eu já apoiei o ex-presidente no passado, depois apoiei o ex-presidente também, e sempre de forma respeitosa e educada, visto que você sendo oposição ou situação, você pode conviver com respeito e com educação, graças a Deus. Muito bem, Casarim. Agora, uma pergunta que não pode deixar de existir. Eu estava vendo algumas matérias jornalísticas e entre elas tem alguma lá que aponta aí um percentual de aceitação da sua administração em torno de 80%. Aprovação. De aprovação, né? É mais. Eu falei em torno para, né? Mas assim, o que eu li, né? Algumas. Sim. Aí, pergunta que não quer calar. O que você pretende futuramente? Você vai continuar prefeito até o final desse mandato? Ou você vai sair candidato federal, ou você vai sair para senador, ou está querendo pegar o lugar do Vanderlei? Claro que não. Nós temos um compromisso com a cidade, primeiramente, né? Você vai até o final do mandato. E o futuro a Deus... Muitos me questionaram com relação se eu vou até o final ou se eu vou até a metade. Falei, o futuro a Deus pertence. Nós temos um trabalho com a deputada Wanda Monteiro, com o governador. O que o grupo decidir, eu vou trabalhar em cima disso. O grupo quer que você seja prefeito, vai ser... O grupo quer que você seja candidato, não sei o quê. Tudo depende desse trabalho e também da vontade popular, né? Sim, mas esse mandato atual, você vai até o final? Esse agora? Ou o próximo? Esse vai até o final. Esse, né? Sim, não tem como mudar. Esse sim. Diz que tem o ano que vem o pessoal... A oposição está questionando, mas o Casarim vai ficar só a metade do mandato e depois vai ser candidato. Não tem nada definido, nada concretizado ainda. O que for melhor para a população de Colinas, falei para os nossos superiores, lá, o governador, o senador, federal, estadual, para que a gente possa... Eu não tenho, conforme eu te falei, eu estou aqui, não é para me dar bem, é para fazer o bem. Então, eu estou aqui para servir e não para ser servido. Então, o que o destino nos proporcionar, nos conduzir, eu vou estar aí para atender o chamado da comunidade. Graças a Deus, não vejo como não atender qualquer demanda que venha valorizar mais o nosso estado, ou o nosso município, ou o próprio grupo, né? Tá, aí, então, você está pré-candidato? Por enquanto, sim. A prefeito? Sim. Está pré-candidato a prefeito. Muito bem, olha, gente, eu, antes de mais nada, quero lhe agradecer muito essa primeira conversa que nós tivemos. O Josemar Carlos Casarim, todo de azul. Casarim, modelito. Modelito. Mas, Casarim, olha, eu gostaria que você aproveitasse esse momento e pudesse falar com o nosso espectador, fazer os seus agradecimentos finais. Sim, claro que sim. Eu estava lembrando da nossa aprovação, que tu falou que é 80%. Sim. O que nos gratifica, o que nos conforta diante do trabalho que a gente vem fazendo, que a gente tem que renunciar a muita coisa, tem que se sacrificar, tem que renunciar, tem que se dedicar, a dedicação exclusiva para o município de Colinas, é a aprovação, uma excelente aprovação. Isso tudo... me dá a certeza e a tranquilidade que valeu a pena a gente trabalhar pelo desenvolvimento de Colinas. Aconteceram coisas lá que não aconteciam há muito tempo na gestão e nós conseguimos, através da simplicidade, da acessibilidade, da sinceridade, da honestidade, fazer com que isso acontecesse. Graças a Deus, eu fico feliz pelo reconhecimento do povo de Colinas com essa avaliação positiva. Isso valeu a pena e faria tudo de novo, porque eu tive que abandonar o consultório, eu tive que abandonar quase as atividades da fazenda para me dedicar exclusivamente para Colinas do Tocantins, mas valeu a pena. Para finalizar, eu agradeço a você, Marcos Calil, pela oportunidade de estarmos aqui nesse podcast. Se nós ficarmos aqui conhecendo um pouco da história do Casarim, ia demorar 2 dias conversando aqui. E
espero voltar outras vezes para trazer mais informações da gestão Casarim, que o que nós fizemos em 3 anos e meio enche os olhos de felicidade para qualquer cidadão colinense. E desta forma, população de Colinas, meu querido estado do Tocantins, pode apostar e confiar que o prefeito Casarim, esse sim, ele está lá para fazer o bem e não para se dar bem. Ele está lá na prefeitura para servir e não ser servido. Ele está lá para oferecer vantagens e não para obter vantagens. Em função disso, a nossa aprovação positiva é elevada em Colinas do Tocantins. E esse reconhecimento não tem nada mais gratificante para um gestor que nem nós. Um grande abraço à população de Colinas e região e do querido estado do Tocantins, a nossa deputada Wanda Monteiro, nosso deputado Gaguinho, nosso senadora Dorinha, como também o nosso governador Vanderlei Barbosa, que tem feito essa parceria positiva com Colinas e pelo estado todo. Da mesma forma, ele é super bem avaliado. E nós estamos aí para servir a comunidade, estamos na política como missão e desta forma vamos honrar esse compromisso até o final. Casarim, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação nesse podcast. Eu, Marcos Calil, finalizando aqui mais uma entrevista, agora sim com Josemar Carlos Casarim. O Casarim, ele todo de azul, que veio lá de Colinas do Tocantins, atual prefeito, e é candidato à prefeitura, à reeleição em Colinas do Tocantins. A todos vocês, o meu muito obrigado e a oportunidade, eu tenho muita honra de poder estar aqui. A uma próxima a gente se encontra. Abraço.